Graças a Deus. É com muita alegria, com imensa satisfação que mais uma vez, debaixo desta atmosfera extraordinária de glória, que eu quero cumprimentar a cada um e a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Só quem está feliz diga glória a Deus. Quem está alegre diz aleluia. Quem está com sono diz amém. Vocês já sabem, é justificável, estão em semana de festa, é o 7º culto, o corpo cansa e não é pecado estar com sono, tá bom? Só não pode dormir na hora da pregação. Fala para esse irmão e para essa irmã que disse amém, não dorme não, irmão. Tem um segredo muito bom para quem está com sono. Se quiserem ouvir, digam amém. Viu como aumentou o número dos irmãos? Não, pastor, não estou com sono. Só quero saber o segredo. É bem simples. É só você aumentar a intensidade do glória que o sono vai embora rapidinho. Eu quero celebrar a Deus a minha gratidão pelo imenso privilégio que Ele nos concede de mais uma vez estarmos aqui, nesta que é a cidade do fogo, a cidade mais pentecostal do estado do Paraná, a cidade de Paranaguá, a quem celebro a Deus a minha gratidão pelo privilégio de fazer parte, de cooperar, de servir a essa casa, ao longo destes últimos anos, e de forma especial estar aqui pela segunda vez, pelo segundo ano consecutivo, neste também que é um dos maiores congressos missionários do Brasil. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Expresso de forma muito sincera a minha palavra de honra neste altar, a minha palavra de gratidão ao anjo do Senhor nesta igreja, o sacerdote que Deus instituiu sobre esta cidade, a pessoa do vosso pastor presidente, que mais do que ser o vosso pastor presidente, tem sido um pastor para esta geração, tem sido um pastor para as nossas vidas, e eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor por tudo que Deus tem feito através da sua vida, pastor Reginaldo. Que Deus continue lhe sustentando, lhe dando forças, ao Senhor, a pastora Michele, sua digníssima esposa, toda a família, que Deus continue preservando, dando graça, porque muita gente está vindo debaixo das suas mãos sacerdotais, e a Deus seja a glória por tudo isso. Trago o abraço do meu pastor presidente, pastor Wagner Gabi, ao senhor, a toda a igreja em Paranaguá, e trago um segundo abraço. Ontem estava conversando com o pastor Carlos Eduardo, pastor presidente em Colombo, disse que estaria aqui. Ele disse: transmita minha gratidão profunda ao pastor Reginaldo e a toda a igreja. Ele que foi candidato a deputado federal e se surpreendeu com o carinho da cidade de Paranaguá, pediu que eu transmitisse a gratidão pública ao senhor e a toda esta linda igreja. Seja Deus louvado pela vida de todos os obreiros. Minha palavra de honra, de gratidão, de respeito, de admiração. Eu aprendo algo com Paulo, todas as vezes que Paulo escrevia uma carta às igrejas, como fez a igreja em Corinto, a igreja na Galácia, em Filipos, a saudação dele era graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, quando ele escrevia cartas pastorais, como fez a Tito e a Timóteo, ele dizia graça, misericórdia e paz. Paulo sabia que para ser obreiro precisa de muita misericórdia do Senhor, e o meu desejo é que a misericórdia de Deus esteja sobre a vida de cada um dos senhores. São tantos pastores, amigos, pessoas que carregam no coração e que tenho o privilégio de caminhar ao lado. Em especial, faço menção do meu xará, pastor André Adriano. Que Deus continue lhe abençoando, a pastora Tati, sua esposa, sua família. Seja Deus louvado pela vida de vocês. Estou muito feliz porque estou acompanhado também da minha princesa, que já foi apresentada. Eu não preciso falar muito sobre ela, porque vocês já perceberam que ela é a minha principal apoiadora no ministério, não é? Eu não preciso falar muito, pastor Reginaldo já deu testemunho.
Este mês completamos 13 anos de casados e Deus nos deu 2 filhos, pequeno Arthur Gabriel, pequena Alícia. O Arthur tem 10 anos, a Alícia tem 6 e estão em casa orando por nós. Deixamos eles na melhor sogra do mundo, a sogra da minha esposa. Está sendo cuidado pela minha mãe. Que Deus abençoe muito. Te amo, minha princesa, é sempre bom estar do seu lado. Depois do culto, se tiver janta, ela vai jantar com a gente de novo, né, pastor? Deus abençoe muito. Enfim, cantor Reginaldo, prazer imenso estar contigo. Que graça, que sabedoria, que unção. Que Deus continue lhe preservando. Ele disse: eu já estou velhinho, imagine novo então, gente. Se velhinho é desse jeito. Mas é claro que eu sei que isso é uma hipérbole, não tem nada de velho, né? Esse platinado aqui foi feito no salão de Jeová, o salão da vida. Deus abençoe muito. Eu estou acompanhado pelo Sidney, provavelmente ele está por aí, ele que está cuidando dos materiais. Deus abençoe a vida do Sidney. Quero cumprimentar todas as autoridades presentes, citando o nome do prefeito eleito, prefeito Alexandre Ramos, Adriano Ramos. Seja Deus louvado pela vida do senhor, que Deus lhe dê sabedoria e graça para esta gestão, para que ela seja uma gestão de excelência, como Deus tem dado graça até aqui. Que Deus continue lhe abençoando, ao senhor e sua casa. Quem trouxe Bíblia, por gentileza, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Nós vamos ler um salmo, e esta poesia está escrita no Salmo de número 11, verso de número 3. Salmo de número 11, verso de número 3. Só os que encontraram, por gentileza, digam: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. É isso que importa, que nós vamos para o céu. Está escrito assim: na verdade, o que pode fazer o justo quando os fundamentos se abalam? Ou talvez em sua versão esteja: quando os fundamentos quebram, quando os fundamentos se destroem, quando os fundamentos se abalam, o que pode fazer o justo? Quantos podem dizer amém por essa palavra? Se não lhe incomodar, talvez eu não faça isso novamente. Quero que você escolha alguém ao seu lado, à sua direita ou à sua esquerda. Eu quero que você olhe para essa pessoa, mas não olhe para ela com um olhar comum, nem tampouco com um olhar 43. Pastor, eu sou solteiro, agora não é a hora. Eu quero que você olhe para essa pessoa com um olhar de profeta. Lembra aquele olhar quando a gente era criança, chegava na igreja, geralmente tinha uma irmã de coquinho na cabeça, olhava para a gente pedia perdão até pelos pecados que a gente não cometeu? Lembra desse olhar? Além de fazer esse olhar, se você acredita que tem autoridade na sua vida, eu quero que você faça dedo de profeta para essa pessoa que está do seu lado. Olha aí, uma igreja ensinada sabe que é dedo de profeta. Você acredita que tem poder nas suas palavras? Sim ou não? Olha bem nos olhos desse irmão, dessa irmã, aponta o dedo para ele agora e libera a palavra dizendo: pode se assentar. Agora você vai olhar para ele com aquela cara de espanto e vai dizer assim: vejo que tu és profeta. Antes ainda de compartilhar aquilo que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito para compartilhar com a noiva de Cristo, que está reunida na cidade de Paranaguá, eu quero de forma muito rápida celebrar a minha gratidão a Deus e compartilhar o motivo dessa gratidão a esta linda igreja que faz parte do nosso ministério. No ano passado, final do ano passado, Deus nos deu o privilégio de escrevermos 2 livros. O primeiro livro é este: Ministério de Excelência, um passo a passo para o desenvolvimento ministerial.
Deus nos deu a graça de compartilhar um pouco das experiências que temos adquirido, não apenas daquelas que vivemos, mas aquelas que desenvolvemos estudando, lendo, aprendendo, sentando e ouvindo grandes líderes e referenciais, como nosso pastor presidente, pastor Reginaldo. Aqui eu compilei para ajudar aqueles que acreditam que tem uma chamada de Deus, aqueles que têm dúvidas se tem uma chamada de Deus, e aqueles que acham que não são chamados por Deus. Pastor, para quem é esse livro? Para todos, porque todos, ao aceitarem a Cristo, naturalmente são inseridos no corpo e se tornam membros do corpo de Cristo, e todo membro tem uma função. Você pode não saber cantar como o pastor André, você pode ser tímido para falar, ou você pode ter dificuldade de ser líder, porém, isto não é apenas os 3 ministérios que Deus tem para cada um de nós, ou para toda a igreja. A Bíblia diz que há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo que opera tudo em todos. Talvez você só não descobriu ainda o que Deus tem na sua vida, mas eu quero lhe ajudar a descobrir. E aqui nós temos um campo chamado mentoria ministerial, que tem a participação de vários líderes, vários pastores, vários pregadores que nos ajudaram no desenvolvimento do nosso ministério. O segundo livro, exclusivamente para homens, Imagem e Semelhança, desenvolvendo a excelência da hombridade. Esta obra Deus me deu no final do ano passado, quando tive a honra de ser convidado para ministrar em uma escola, uma conferência para homens, na cidade de Hartford, estado de Connecticut, nos Estados Unidos. E Deus nos deu este material para nós instrumentalizarmos os homens desta geração, pelo poder da palavra, uma vez que a identidade está sendo atacada intensamente, seja o gênero, seja o caráter, seja os princípios, sejam os valores, está sofrendo um ataque, e nós, como igreja, somos a resistência pelo poder da palavra, para fazer valer a verdade neste tempo e nesta geração. Aqui eu compartilho um pouco sobre estas experiências para ajudar aos homens a serem imagem e semelhança do Senhor. Depois do culto eles estarão aqui na primeira banca à minha esquerda, e você pode adquirir estes e outros materiais que Deus nos deu o privilégio de trazer. E eu quero presentear o senhor, pastor Reginaldo, com esta obra, como forma da minha gratidão a Deus pela sua vida, pelas madrugadas que passei sendo mentoreado pelo Senhor depois dos cultos, depois das agendas, que com certeza fazem parte da nossa história. Que Deus abençoe, pastor. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Muitos já nos conhecem, sabem do nosso fervor, do nosso calor, da nossa paixão evangelística, avivalística e também missionária. Porém, nessa noite, o Espírito de Deus ministrou uma palavra ao meu espírito diferente de tudo aquilo que tenho ministrado nos últimos anos. E se tem algo que eu aprendi ao longo destes 17 anos de ministério, é que o que mais vale não é concluir a mensagem que eu preparei para compartilhar, ou atender a minha programação. O que mais vale diante da noiva é ser sensível à voz do Espírito Santo e dizer aquilo que Deus quer falar, aquilo que o Espírito ministra ao nosso espírito, porque a igreja aqui está reunida não para ouvir as dissertações, não para ouvir as análises filosóficas de um pregador, e muito menos de um jovem pregador. A igreja está aqui reunida para ouvir a voz de Deus. E eu ouvi o Espírito de Deus ministrando ao meu espírito, que nos reuniu neste sábado para liberar uma unção de cura sobre os corações que aqui estariam. Durante todo o culto estamos ouvindo hinos, louvores que apontam para a ressurreição, para o renovar dos sonhos, como hoje, por exemplo, ao final do último louvor ministrado pelo nosso querido cantor Reginaldo, ele ministrou dizendo que Deus iria curar. E foi exatamente isto que eu tenho ouvido durante toda essa semana, quando tenho acompanhado este lindo trabalho desde a segunda-feira, de todos os cultos que aqui tivemos. Eu pedi a Deus
que me desse uma palavra para este tempo, para este momento, e o Espírito me disse que esta seria uma noite de cura, esta seria uma noite de renovo, esta seria uma noite de restauração. E é por isso que Deus me deu um tema, e eu gostaria de compartilhar esse tema antes de começar a pregar. E se você puder, eu quero que você diga para alguém que está do seu lado, para que ela não esqueça o que Deus irá falar. Diga para ele, diga para ela: hoje Deus irá colocar em seus lábios um novo cântico, uma nova canção, e ela já tem até o título. Pergunte para ele, pergunte para ela: qual é? Responda dizendo: a canção dos inabaláveis. A canção dos inabaláveis. Nessa noite, com a graça de Deus e com a unção do Espírito Santo, com a intercessão daqueles que vieram a esta casa para guerrear em espírito, em oração, eu quero vos ministrar sobre a canção dos inabaláveis. Só os que querem ouvir Deus falar, mais uma vez, levante uma de suas mãos e glorifique ao nome do Senhor. Nós estamos diante de um dos salmos este escrito por Davi. Todas as vezes que nós dedicamos a nossa atenção ao livro dos Salmos, inevitavelmente o nosso coração se alegra, pois este é sem dúvida um dos livros mais fascinantes da Bíblia Sagrada e talvez um dos livros mais conhecidos, seja por nós cristãos que crescemos ouvindo o Salmo de número 23, o Salmo de número 91, ou até mesmo por aqueles que não professam a fé em Cristo Jesus, mas que em algum momento da sua vida se conectaram com uma poesia que foi declamada, escrita, canonizada e inserida neste livro, o livro dos Cânticos. Salmos estampados nos comércios, nos carros, nas casas, nas lojas, que inspiram e motivam a alma e o coração de qualquer ser humano de render graças e tributar a Deus a honra, a glória que lhe é devida. Entretanto, mesmo sabendo que este livro carrega o mesmo nível de inspiração relacionada a qualquer outro livro da Bíblia, ou seja, independente de qualquer livro do Antigo ou da Nova Aliança, o nível de inspiração é o mesmo, o nível de inspiração é idêntico, mesmo sabendo que este livro é tão inspirado como os livros proféticos, como os livros sapienciais, como os livros históricos, como o Novo Testamento, seja o Evangelho de Cristo, as epístolas gerais, ou as epístolas paulinas, ou até mesmo como o livro do Apocalipse, mesmo sabendo que este livro carrega o mesmo nível de inspiração, este livro possui uma característica distinta de todas as outras. Todas as outras obras, seja veterotestamentárias ou neotestamentárias, este livro, mais do que carregar a inspiração do doce Espírito de Deus, na mão, no coração, na mente, na alma e no espírito de qualquer poeta que participou desta obra, este livro também carrega a responsabilidade de revelar o coração dos poetas. Ler o livro dos Salmos é ser apresentado ou ser convidado a conhecer de perto a radiografia da alma humana, a ontologia do ser, ver, esquadrinhar, perceber, perscrutar as várias emoções que fazem parte, que são inerentes à formação de qualquer indivíduo, pois no livro dos Salmos, mais do que ouvir Deus dando uma mensagem ao salmista para que por meio da poesia, para que por meio do cântico compartilhar com as pessoas, nós vamos ver os salmistas abrindo o coração para o Criador, os salmistas declamando poesias a Deus que revelavam os seus sentimentos, a sua alma, que revelavam a realidade na qual eles estavam inseridos e quais eram as reações diante dessas circunstâncias. É por isso que no livro dos Salmos nós vamos encontrar salmos de gratidão, salmos de louvor, salmos de adoração.
entoados por pessoas que estavam vivendo grandes conquistas, grandes realizações, dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmos de alegria e gratidão, entoados por pessoas que estavam celebrando vitórias. Mas também nós vamos ouvir salmos de desespero, salmos de preocupação, salmos de angústia, entoados por gente fiéis a Deus, que amavam a palavra, que amavam os céus, que eram obedientes ao Criador, mas em determinados momentos da vida perceberam que os seus pés quase resbalaram, e por pouco não caíram, simplesmente por tirarem a sua visão do Criador e começarem a comparar a realidade dos ímpios com a realidade dos justos, como é o caso do nosso irmão Asaf, que um dia expressa que no seu coração a preocupação tomou conta ao perceber que havia um senso de injustiça gigantesco, uma vez que o injusto, que o ímpio, que o iníquo prosperava e que o justo vivia diversas limitações, ele quase escorrega. Mais do que os salmos de angústia, de aflição, nós vamos encontrar salmos precatórios ou salmos de maldição, aquilo que a gente tenta rejeitar do nosso coração, mas que nos nossos instintos mais antigos está lá: a fúria, o fervor, o ódio. E isto aparece quando na oração ou nos cânticos entoados através destes clamores, você vai ver que o salmista dizendo: Senhor, porque o Senhor não desce, não destrói de uma vez por todas os meus inimigos, porque o Senhor não aniquila os meus opositores, porque o Senhor não os encerra de uma vez por todas. Por mais que nós tentemos romantizar esta oração, esta poesia, na verdade o que está acontecendo é a declaração do homem dizendo: eu estou com raiva, eu estou furioso, e eu não posso fazer justiça, mas eu peço que o Senhor faça esta justiça por mim. E por que esses salmos estão inseridos, pastor? Se são salmos onde maldições são declaradas, sentenças de morte são revogadas ou são apresentadas ao próprio Deus, porque Deus está nos mostrando como somos enquanto seres humanos. Porém, apesar de mostrar que em nossos corações há diversos sentimentos que podem expressar a maldade inerente à alma caída, todos estes sentimentos devem ser colocados diante do altar de Deus, porque se existe um lugar onde a gente pode jogar as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas revoltas, as nossas sensações de injustiça, não são as redes sociais, não é o Facebook, o Instagram, o Twitter, também não é o Telegram, nem mesmo o X. Se existe um lugar que a gente pode dizer: Senhor, eu estou com raiva, eu estou chateado, eu estou frustrado, ainda é nos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se tem alguém que entende esta verdade, glorifique o nome do Senhor. Os salmos revelam o coração do homem. Se você quer conhecer a estrutura ontológica sobre o ser humano, está aqui. E destes salmos, nós vamos ter pelo menos 73 salmos, dos mais de 150 versos que estão inseridos aqui, escritos por um único homem. Um homem que Deus pensou na terra e teve a alegria de dizer que este homem não era normal, porque se tinha alguém que carregava um coração parecido com o coração de Deus, era ele. Um homem segundo o seu coração. Estou falando do salmista Davi. Deus dá a Davi mais do que a sabedoria e a graça para guerrear e militar em toda a sua trajetória de vida. Deus dá a ele também a condição de ser um poeta, de declamar poesias, de compilar cânticos, e mais de 70 cânticos estão inseridos no livro dos Salmos. Obviamente, como disse, cada salmo revelando uma fase da história do salmista, um momento no qual ele estava vivendo. E todas as vezes que nós entendemos isso, começamos a percorrer a história de Davi, vamos identificar em que momento ele declama algumas poesias. Até porque a história de Davi é uma história fascinante.
uma das mais fascinantes da Bíblia Sagrada. A história de alguém que nasce em um ambiente de rejeição, que é desprezado em sua casa, que como carregar o desprezo ou a rejeição, experimenta o abandono familiar e por isso é chamado para viver uma vida fora do seu lar, o seu trabalho, o seu ofício, distante da realidade familiar. Alguém que poderia crescer com todas as amarguras da vida, alguém que teria todos os motivos para dizer: eu nunca vou ser alguém bem-sucedido, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ser alguém realizado, porque os meus pais já não me consideram, os meus irmãos me desprezam e me humilham, e por isso me largaram para cuidar das ovelhas desprezadas da casa do meu pai, a ponto de a qualquer momento eu morrer neste ofício ou nesta missão. Alguém que poderia assumir todos estes sentimentos negativos que as circunstâncias da vida lhe propuseram ou lhe apresentaram. Alguém que poderia assumir todos estes predicados que eram atribuídos a ele, como abandonado, um cão desprezível, alguém rejeitado, alguém maldito, que porém, apesar de tudo, entendeu que se existe alguém na vida que é capaz de determinar o nosso futuro, não são as pessoas que estão do nosso lado, somos nós mesmos, porque até para viver o propósito de Deus, vai depender das nossas decisões. Deus nunca vai descer na vida de alguém e vai dizer: queira você ou não, eu vou fazer na tua vida. Muito pelo contrário, Deus é especialista em gerar circunstâncias para nos fazer entender a sua vontade, chegarmos em momento em que a gente vai dizer: Senhor, não tem como mais eu correr, eu quero viver o teu plano, eu quero viver o teu projeto. Porém, a decisão sempre será nossa. E Davi vai nos dar uma lição de como enxergar as dificuldades da vida e decidir viver os projetos de Deus. E tudo isso está relacionado com as lentes com as quais ele enxergava a vida. Ele poderia muito bem enxergar tudo aquilo como uma sentença de maldição, como uma sentença de morte, como um peso de fracasso, como uma afirmação da sua falência, como uma afirmação da sua derrota. Porém, mesmo com tudo isso, ele decide olhar para aquilo que ele havia recebido e não para aquilo que ele não carregava. E é por isso que, mesmo sendo rejeitado, desprezado, ele entende que o tempo em que ele tinha o privilégio de cuidar das ovelhas desprezadas era o tempo que Deus estava dando a ele, para ele aproveitar e se comunicar com o Criador. O tempo em que ele tinha sozinho, porque ninguém queria andar com ele, ao invés de se lamuriar, ele aproveita para começar a aprender novas habilidades. Ele percebe varetas, bambus, árvores, e delas ele começa a tirar madeira, e de repente ele começa a confeccionar um instrumento. E quando todos estavam dizendo: ele vai morrer no meio do pasto com as ovelhas desprezadas, lá está o jovem Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Alguém dizendo: os lobos, as feras, os ursos, os leões irão destruir, e ele está dizendo: o Senhor me faz deitar em pastos verdejantes. É Ele quem guia a minha vida pelas águas tranquilas, é Ele quem refrigera a minha alma por amor ao nome dEle. E ainda que as ameaças me venham e que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E tem mais: se é para adorar, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, mas não me deixe assentar nela vazio. Unge o meu cálice com óleo, unge a minha cabeça com azeite, e que o meu cálice transborde. Se tem alguém que entrou aqui para ser cheio, levante uma de suas mãos aos céus e por 30 segundos não deixe esta igreja em silêncio, porque Deus vai derramar a graça dele sobre alguém aqui. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Baracalachurebas, Remansuace, Lebarachura Bacalabarassúria.
A forma como nós enxergamos as coisas vai determinar como nós agiremos diante delas. Davi poderia ser alguém que reclamaria o resto da sua vida, mas ele entende que o segredo do sucesso não é fazermos o melhor quando as melhores oportunidades chegarem. O segredo do sucesso é fazermos o melhor com o que temos, para que, se em condições melhores, possamos fazer melhor ainda. Se é pequenas ovelhas que Deus me deu, eu não apenas vou cuidar delas, mas enquanto cuido, adoro. Enquanto cuido, celebro. Enquanto cuido, agradeço. Porque cuidar de coisa pequena reclamando qualquer um pode fazer. E tem gente que não entendeu que o segredo não é apenas cuidar de coisa pequena, mas cuidar agradecendo. Porque quem cuida de coisa pequena agradecendo, Deus tem o prazer de mandar profeta para levar azeite. Agora quem cuida reclamando, continua reclamando, e é obrigado a ver Deus levantar quem chega depois, Deus levantar quem chega junto, Deus levantar quem agradece. Davi entende esta proposta, entende esta dinâmica, e por isso se torna um poeta. Deus o pinça do meio do charco de lama e lodo, e depois ele agradece dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu o meu clamor, se inclinou para a minha oração, me tirou do charco de lama e lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha e colocou um cântico na minha boca para adorar. Porém, a sua história é marcada por lições. Se em cada momento da vida Deus dá a ele o privilégio de cantar, mesmo depois da unção, mesmo depois de ser escolhido por Deus, quando Samuel visita a sua casa, identifica pelos olhos da fé e pelo direcionamento do Espírito, porque de acordo com sua visão, nunca Davi seria escolhido. O improvável é achado por Deus, a unção é depositada sobre ele, e alguém talvez olhasse e dissesse: agora você vai para o trono, e Deus dissesse: não, agora eu vou te formar rei. A unção está sobre a sua vida, mas você vai precisar descobrir que existem coisas em você que você ainda não conhece, que vão aparecer no decorrer da tua jornada e da tua trajetória. Por isso, por mais que o trono fique apenas a 12 quilômetros da sua casa, você ainda vai precisar passar por mais 15 anos de processo para entender o que é que eu quero que você faça. E são estes processos que formam a vida de Davi. Afinal de contas, a vida de um escolhido é marcada por processos. Seria tão bom estarmos aqui em uma noite como essa, celebrando a gratidão a Deus, simplesmente testemunhando por tudo que Deus tem feito de bom, pelas conquistas, pelas alegrias, pelas dádivas que Deus tem nos dado. Porém, fazer isto pode induzir aqueles que estão chegando a pensarem que a vida de quem prega, de quem canta, de quem lidera, de quem trabalha, de quem serve, é marcada apenas por promessas cumpridas. Ah, como é lindo ouvir Deus prometer. Eu sou apaixonado por ouvir Deus falar, e eu sei, pastor Reginaldo, que esta é a maior profecia, a Bíblia Sagrada. Mas mesmo sabendo que esta é a maior profecia, eu sou apaixonado por entrar em uma igreja onde ninguém nos conhece. E quantas foram as vezes que isso aconteceu aqui nesta cidade, em que eu estava prestes a tomar decisões, e Deus tirava alguém do meio da nave da igreja, que vinha marchando até a gente, apontava o dedo e dizia: assim diz o Senhor. Como é bom ouvir Deus falar. Hoje já ouvi Deus falar através do nosso cantor, que aqui estava e recebia a palavra. Porém, do momento em que Deus aponta um destino ao momento em que nós vamos ver isto se cumprir, há um tempo, há um processo, há uma história de lapidação, de construção e de formação. E é esta história que Davi nos mostra, a história de alguém que vai experimentar não apenas o dissabor, a frustração, a rejeição e o abandono dentro de casa, mas alguém que tem que conviver com isso todos os momentos da sua vida. Depois de ser ungido rei, Davi vai viver tantas outras experiências, como vai ter o prazer
de declamar poesias para o rei Saul, que estava sendo atormentado por espíritos malignos. Porém, um dos maiores marcos da sua história está no dia em que ele vai levar comida para os seus irmãos. Estavam na guerra, afrontados há mais de dias por um gigante que os menosprezava, e de repente, no meio de todo aquele cenário, Davi aparece, vence o gigante, recebe uma promessa. O rei lhe propôs trazer para o palácio, aproximar Davi dele. Ele se casaria com a filha do rei, seria banhado de ouro, não pagaria mais impostos. Eu imagino Davi cumprindo essa missão, e isso é algo extremamente interessante, pois na Bíblia você não vai ver Deus mandando Davi matar Golias. Em nenhum momento Deus aparece, levanta um profeta e diz: meu filho, eu te levarei ao campo de batalha e tu matarás um gigante. Não. Davi entra no campo de batalha, percebe a ameaça, que para muitos era uma tormenta, e enxerga uma oportunidade. Que oportunidade, pastor? Ele percebe que o rei estava anunciando uma recompensa para quem vencesse. E por 3 vezes, quantas vezes eu disse? Quantas vezes eu disse? 3 vezes. Davi pergunta: o que vai ganhar quem matar o gigante? Qual é a recompensa? No meio da recompensa alguém diz: vai se casar com a filha do rei. Davi se lembra: eu fui ungido rei, e o melhor caminho para estar junto do palácio é se tornar genro do rei. Se a oportunidade que eu estou tendo está aliada com a promessa que Deus me fez, eu vou para a guerra, porque eu tenho certeza que Deus vai me dar a vitória. E Deus garante isso no coração de Davi, a ponto de Davi pegar 5 pedras. E alguém pergunta: pastor, ele pegou as 5 porque se ele errasse a primeira, ele tinha a segunda. Se ele errasse a segunda, ele tinha a terceira. Se ele errasse a terceira, ele tinha a quarta. Se errasse a quarta, ele tinha a quinta? Não. Davi pega 5 pedras porque ele vê um gigante gritando, mais 4 irmãos do lado dele, e ele já pega as 5 de uma vez. Se é para ter a vitória, eu já derrubo o primeiro com a primeira, mas se vier os 4, vai cair os 4, porque Deus me prometeu. Aquilo que Ele me prometeu é meu, eu não abro mão, eu tomo posse da minha promessa. Levante uma de suas mãos aos céus. Eu preciso liberar uma palavra. Se tem algo que o diabo tenta tirar do nosso coração, é a certeza daquilo que Deus nos prometeu. E quantas são as vezes que estamos diante dos desafios e alguém nos diz: não adianta tentar, tem muita gente tentando, você só vai ser mais um, você vai parar no meio dessa jornada, tu serás envergonhado. Porém, quem tem habilidade para tentar desconstruir a promessa é quem não tem capacidade para garantir, porque quem tem capacidade para garantir está dizendo: vai, porque eu, o Senhor, estou contigo. Se tem alguém que entende essa palavra, levante as 2 mãos aos céus. Por pelo menos 30 segundos não deixe essa igreja em silêncio, porque o espírito de profecia já começa a pregar na minha boca que esta noite ele desce na cidade de Paranaguá para pegar na mão de guerreiros que estavam duvidando daquilo que ele lhe prometeu. Hoje Deus olha dentro dos teus olhos e lhe diz: o profeta não estava na carne, a mensagem não veio da alma, eu, o Senhor, prometi, eu, o Senhor, cumprirei. Enquanto você adora, Deus começa a renovar alguém aqui agora. Eu vou deixar você adorar. Davi recebe a promessa, vai para a vitória, vai para a batalha, recebe a vitória. Chega na hora de cumprir, ele percebe que as coisas não eram bem assim. Ele percebe
que aquilo que aparentemente seria a oportunidade de sucesso, na verdade se torna a fonte de uma verdadeira perseguição. Porque o rei, que era maior do que ele, que era mais belo do que ele, afinal de contas ele era um jovenzinho ruivo, franzino, com uma beleza muito simples, simplória, não tão máscula assim como seus irmãos. O rei se sente constrangido, porque nem a sua armadura Davi quis usar. As pessoas começam a perceber que ele era pequeno, mas era diferente. Que ele era simples, mas tinha história. Que nenhum gigante havia caído na sua vida até ali, mas que ele era especialista em matar no campo leões e ursos, quando ninguém estava vendo. E o erro de gente que vê pessoas vencendo o gigante em público, é pensar que é a primeira batalha, é pensar que é a primeira guerra, é pensar que é o primeiro desafio. Alguém está dizendo, chegou agora como office boy, entregador de delivery, e vai guerrear. Só que Deus estava dizendo, é que você não viu o que ele fez com o leão, é que você não viu o que ele fez com o urso. O que tem de gente que despreza a tua história, só que Deus te viu nas batalhas anônimas que a vida não lhe deu o privilégio de compartilhar. E é isto que está te preparando, é isto que está te formando, é isto que está te lapidando. Queira o diabo ou não, Deus está te preparando. Eu estou sentindo a graça dele nesta casa. Davi começa a guerrear pelo rei. E aquele sentimento que nasceu no campo de batalha por meio da comparação. Afinal de contas, se tinha algo que Saul sofria, era do complexo de inferioridade, da baixa autoestima. Ele não tinha certeza, a segurança de que onde ele estava ou o que ele tinha foi Deus que havia dado a ele. E por isso ele percebe que as habilidades de Davi eram maiores do que as dele, e ele começa a se sentir ameaçado. A perseguição começa, principalmente quando os cânticos começam a ser entoados na cidade. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. O rei percebe a ameaça que na sua mente estava sendo criada e começa a perseguir Davi. Aquilo que para Davi seria a base de uma nova trajetória. Afinal de contas, o que Deus havia prometido para ele aos 16 anos é que ele seria rei de Jerusalém. Ele cria toda uma estrutura, fundamenta em seu coração um plano, um projeto. Já que eu vou me casar com a filha do rei, estou no palácio, é aqui que Deus vai me colocar para reinar. O tempo é dele, mas o lugar já está pronto. Só que naquele lugar o rei começa a o perseguir. Os fundamentos do seu plano começam a ser abalados. E o que Davi começa a mostrar é que existem momentos da vida que tudo aquilo que nos fundamentou enfrentam crises gigantescas. E da noite para o dia, aquilo que nos dava segurança, aquilo que nos dava estabilidade, aquilo que nos dava apoio, aquilo que nos dava certeza, parece desmoronar na nossa frente. O que Davi está dizendo é que existem momentos que as nossas bases vão ruir, que os nossos fundamentos irão sucumbir. Até porque se existe algo que Deus não nos priva, é de experimentar os processos difíceis da vida. Como eu gostaria de assumir essa tribuna pregando para esta multidão presente e para esta multidão ausente que nos acompanha através das redes sociais,
e que ainda vão acompanhar este culto, porque o que Deus irá fazer aqui nessa noite será algo extraordinário. Como eu gostaria de dizer a vocês que a partir do momento em que vocês entregaram a sua vida a Jesus, Deus estabeleceu um muro de proteção ao redor da tua vida e da tua casa, e você não vai mais chorar, e você não vai mais sofrer, e você não vai mais ser frustrado, e você não vai mais ser traído, e você não vai mais ser caluniado. Como eu gostaria de pregar nesta noite que desde o momento em que Jesus me chamou aos 15 anos de idade, eu nunca mais experimentei a dor, a frustração, a rejeição, a calúnia, a crise ou a prova. Como eu gostaria de dizer isso, mas não foi isso que o meu Cristo disse. Muito pelo contrário, antes de terminar o seu ministério apostólico, claro, visível, de formação na terra, antes de cumprir o seu sacrifício e se tornar assunto aos céus, ele disse: Senhor, meu Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas eu quero que o Senhor os guarde, os proteja, os livre do mal. Ele olha para os discípulos e diz: eu não tenho como tirar isso da vida de vocês. Eu posso fazer um paralítico andar, eu posso dar visão aos cegos, eu posso dar audição aos surdos, eu posso dar fala ao mudo, eu posso ressuscitar um morto, mas eu não vou ter como tirar vocês das tribulações. No mundo vocês terão aflições, porém o que eu vos garanto é: tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também irão vencer. Pastor, e por que é que Jesus não tirou da gente as tribulações? É Paulo quem identifica o caráter pedagógico do sofrimento, e um dia ele escreve uma das suas cartas direcionada à igreja em Roma, que ele ainda não conhecia pessoalmente, e no capítulo de número 5, o pastor Reginaldo, ele começa a dizer: eu glorifico a Deus, celebro minha gratidão a Ele, porque Ele nos salvou. É como se ele estivesse dizendo: pastores, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, Ele nos batizou com o Espírito Santo, Ele nos deu a graça, Ele nos deu a unção, Ele deu dons para a gente, nos chamou para cantar, Tiago, nos chamou para pregar, nos chamou para liderar. Eu glorifico a Deus por isso. E se o cântico acabasse aí, estava bom demais. Só que na poesia de Paulo ele continua dizendo: mas também nós nos gloriamos nas tribulações. A palavra glória que Paulo utiliza precisa ser bem interpretada, porque a palavra glória possui no mínimo 4 aspectos de interpretação. A primeira função da palavra glória está vinculada ao tributo que nós celebramos a Deus quando dizemos numa noite como esta: glórias a... Em algum momento deste culto ou durante essa semana você já ouviu alguém dizendo: Deus vai derramar a sua glória sobre esta casa? Segundo aspecto de glória. O terceiro é aquela que nós lemos na Bíblia e ouvimos pessoas pregando, cantores cantando, dizendo que Deus não dá a sua glória a ninguém. E aqui nós vamos ver Paulo dizendo: eu me glorio, ou nós nos gloriamos. A palavra glória que Paulo está utilizando aqui significa ascender, crescer, evoluir, amadurecer. Se é isto que Paulo está dizendo, ele começa o cântico dizendo: a gente cresce quando Jesus nos salva, a gente cresce quando Jesus nos batiza, a gente cresce quando Jesus nos enche, a gente cresce quando a glória desce na casa, a gente roda, a gente pula, a gente cresce. Mas se tem um lugar que a gente cresce também, é quando o vento sopra, é quando a tempestade vem, é quando o deserto é apresentado
apresentado. A gente cresce no meio da luta também, a gente cresce no meio da crise também, a gente cresce no meio das lágrimas também. E se tem algo que Jesus não tiraria da gente, é a oportunidade do crescimento. E é por isso que ele diz: eu não tiro vocês do meio da tribulação, mas vou dar forças para vocês, porque da mesma forma que eu venci, vocês vencerão e sairão maiores dela, crescerão no meio delas. Eu não sei há quanto tempo você está na fé, mas eu tenho certeza que esta pessoa que eu estou vendo agora é alguém muito mais forte do que aquela irmã que aceitou a Jesus há 10 anos atrás, do que aquele irmão que aceitou a Jesus há 20 anos. Eu tenho certeza que os nossos pastores que aqui estão com os cabelinhos brancos, e o meu respeito mais uma vez e admiração, são homens muito mais estruturados do que aquele jovem que disse: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, do que aquele moço com sonhos, o coração apaixonado, começou a dar os seus primeiros passos na fé. Até porque nos primeiros passos, diante das primeiras crises, a sensação que a gente tinha é que Deus tinha nos abandonado. Como eu me lembro, comecei a pregar aos 15 anos. A minha primeira mensagem foi em um congresso de adolescentes na igreja que servia ao Senhor, e tive o privilégio de ser o copastor até os meus 27 anos. Mais de 400 pessoas em uma pequena igreja de madeira, igreja essa que irmãos daqui congregaram, como meu amigo Alex, irmã Milka, conhecem a congregação do Santa Rosa. Quando comecei a pregar naquele ano de 2007, comecei a ministrar, a gente sai com o coração apaixonado, envolvido pela obra. A gente acredita que o que Deus vai fazer na nossa vida, pelo que prometeu, começa ali, e já vai ser ali que tudo vai se realizar, até a hora que a gente enfrenta a primeira luta, a primeira dificuldade, a primeira crise, e a gente vem para o culto dos profetas, onde quem está pregando Deus usa em profecia, quem está cantando Deus usa em profecia, e tem 30 crentes no culto. Só que naquela noite o pregador entrega 20 profecias, o cantor entrega 9, e o único que sai sem ouvir a voz de Deus é a gente. Eu me lembro de várias vezes dizer: Senhor, o Senhor não está falando comigo. Será que eu perdi a tua direção? Será que eu perdi o teu propósito? Será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor me esqueceu? E o pior é que quando a gente pensa que Deus nos abandonou, é aí que o adversário da nossa alma chega do nosso lado, para soprar na nossa mente, no nosso coração, aquilo que a gente está sentindo, e reforçar, dizendo: de fato Deus te esqueceu, Deus te abandonou, essa crise vai te matar. Porém, quantos anos se passaram desde essas primeiras batalhas, e aquela crise não te matou, aquele problema não te derrubou, aquela luta não te enterrou, muito pelo contrário, aquele problema foi resolvido e você nem se lembra como, mas Deus abriu a porta de escape, a mesa foi colocada no deserto, alguém lembrou do teu número, te ligou, mandou mensagem e disse: Deus me incomodou, porque Deus ainda é o mesmo que tira sono de rei para trazer livramento para quem Ele escolhe. O que era para ser um funeral, Deus transformou em um culto de ação de graças. Os anos se passaram e você não morreu, está aqui na cidade de Paranaguá dizendo: até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. Porém, lembrar de algumas coisas que nos fizeram chorar é entender que existem momentos que os nossos fundamentos se abalam, que as nossas construções e os nossos planejamentos caem por terra, que quem deveria nos ajudar não nos ajudou, que quem prometeu que iria nos acolher não nos acolheu, que quem a gente abriu o coração, confiou, entregou a vida, virou as costas, que quem a gente traçou planos juntos nos deixou caminhando sozinho, ou quem deveria cuidar se tornou a maior ameaça.
Momentos em que os fundamentos ruins, que a segurança desaparece, em que a gente olha para a vida e diz: Senhor, eu nunca planejei isso, eu nunca imaginei viver isso na vida, eu nunca experimentei isso, nunca pensei que isso chegaria a mim, nunca pensei que isso marcaria a minha casa, a minha vida. Eu já vi isso na casa de outro, eu já vi isso na família do outro. Porém, enquanto a luta está na família de quem está próximo, o nosso coração não sangra tanto quanto quando a luta chega na nossa vida. O que fazer quando esses fundamentos desaparecem? O que fazer quando aqueles que deveriam ser os que estenderiam as mãos para nos fazer crescer lançam flechas contra nós? Davi está dizendo: o que fazer quando os fundamentos ruins? E ele não foi o único que passou por isso. Até porque, se a gente caminhar pela Bíblia Sagrada, a gente vai descobrir que tem muita gente igual a eu e você, que em algum momento percebeu os fundamentos serem abalados. Porque talvez não lembrarmos de um dos velhos patriarcas, escolhido por Deus, abençoado pelo Senhor para ser o homem mais próspero da terra. Alguém que Deus estendeu a mão e disse: tu vai enriquecer, porque riquezas e fazendas, diz a palavra, são dons de Deus. E Deus acha aquele homem reto, íntegro, que se desviava do mal e resolve prosperar. Gados, animais, riquezas, 7 filhos, 3 filhas, o faz ser notório na terra. Até que em uma reunião, não aqui, no céu, o adversário da nossa alma entra para participar. E lá está o Senhor conversando com as miríades de anjos. E de repente ele pergunta para Lúcifer: tem visto meu servo Jó na terra? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. O diabo olha e continua o seu diálogo com Deus, dizendo: sim, tenho visto, mas é claro, o Senhor tem o abençoado, os fundamentos dele são sólidos. Deus olha para ele e diz: então faça o que você quiser fazer, só não toque na vida. O que fazer quando os fundamentos se abalam? Lá está Jó vivendo a sua vida normal, natural. E de repente alguém chega para ele e diz: Jó, os teus animais foram todos consumidos, um fogo do céu desceu e destruiu toda a tua riqueza. Outro noticiante, marqueteiro do caos, chega com uma mensagem de tragédia e diz: Jó, e não é só isso, seus filhos estavam reunidos numa casa, e não eram apenas 1 ou 2, os teus 7 filhos e as tuas 3 filhas. Veio uma tempestade, derrubou a casa e todos eles morreram. Um pai perder a riqueza não chega nem perto de um pai perder um filho. Quanto mais perder todos os filhos na mesma noite, no mesmo dia. O coração de Jó completamente ensanguentado, até que ele percebe que o seu corpo começa a coçar. E quanto mais ele coçava, mais ainda intensificava esta necessidade, até que ele não consegue mais fazer isso com a sua mão. E de repente ele pega um caco de telha e começa a se raspar. Um homem rico, poderoso, de uma família abençoada, se vê leproso, rejeitado pelos amigos, porque o que tinha de gente para participar das festas na casa de Jó, quando tudo estava bem, eram inúmeras. Mas quando Jó perde aquilo que poderia dar aos outros, aqueles que deveriam ajudar desaparecem. Eu imagino Jó sozinho, percebendo que todas as suas bases desapareceram. E talvez Davi poderia perguntar: o que fazer? Alguém sugestiona na história de Jó: já que você perdeu todos os fundamentos e as tuas bases, aproveita este momento de angústia, de dor. Os teus filhos morreram, os teus bens foram sequestrados, a tua saúde desapareceu. Você tem uma única coisa a fazer, Jó. O que? Amaldiçoa o teu Deus e morre.
única coisa que o diabo quer que a gente faça quando os fundamentos são abalados é murmurar, reclamar, questionar. Porém, se nós perguntássemos a Jó: o que faz o justo quando os fundamentos são abalados? A resposta de Jó seria: no saí do ventre da minha mãe, é nu que voltarei para lá. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Por que este cântico, Jó? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Qual é o cântico dos inabaláveis, pastor? É o cântico da alma que reconhece que quando tudo está ruína, ainda existe um Deus no trono que não perdeu o controle, que não perdeu as rédeas da história, que não perdeu o plano para a sua vida. Eu preciso que você levante uma de suas mãos aos céus. Eu preciso liberar uma palavra profética. O Espírito de profecia ministrou ao meu espírito que nessa noite seria a reunião de gente que entrou aqui com os fundamentos abalados, gente que entrou aqui vivendo crises existenciais gigantescas, gente que entrou aqui com o coração ferido, frustrado. E você é um guerreiro que Deus escolheu, mas os guerreiros também sangram. Você é uma guerreira que Deus chamou, mas as guerreiras também caem. Este Deus te trouxe aqui para pegar nas tuas mãos e lhe dar forças na noite deste sábado, porque o que o diabo mais quer é que você reclame, que você murmure, que você desista, que você entregue os pontos. Só que nesta noite, diz o Senhor, a murmuração não sairá da boca dos guerreiros, enquanto o diabo está dizendo: vai morrer, vai acabar. Vai sair daqui gente dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Levante as duas mãos aos céus. Não deixe esta igreja em silêncio, porque enquanto você adora, o espírito de renovo começa a levantar alguém aqui agora. Urabacala Súria, Urabacala Mantura para Sé, Uribicala Mantura para Sé. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Pegue na mão de alguém ao seu lado, já estou encerrando. Pegue na mão de alguém à sua direita, à sua esquerda, levante a mão dele, a mão dela. Se você não parou até aqui, é porque Deus não te esqueceu, rapaz. Se você não parou até aqui, é porque as promessas dele ainda estão de pé. Eu sei que não é fácil. Existem momentos que a gente pede para Deus falar e Ele não fala. Existem momentos que a gente enfrenta o que não imaginávamos, eu sei. Existem momentos que até as lágrimas desaparecem. A gente tenta achar sentido e não acha. A gente tenta tirar forças e não consegue, porque quem deveria nos abraçar nos rejeitou. Quem deveria nos abençoar está nos amaldiçoando. Os fundamentos desaparecem e a gente está diante de tudo isso, ouvindo o diabo dizendo: abandona, entrega, vai embora, foge. Porém o salmista grita: como eu posso dizer à minha alma, foge? Como eu posso dizer à minha alma, corre? Como os pássaros vai às montanhas? Não tem como. Eu sei que os inimigos estão armando flechas, eu sei que eles estão furiosos, eu sei que eles estão tentando me destruir, mas o meu Deus continua no seu trono. O meu Deus continua no
do seu alto templo. Ele ainda está vendo, os seus olhos acompanham todas as coisas. Ele irá fazer justiça. Tu não vai fugir, tu não vai voltar, tu não vai retroceder. Não tem bandeira branca, pastor Reginaldo. A gente vai marchar. Rebai Joe Res, Uribicala Mantura para a Súria, é Mantura para Sé. Não vai ter desistência, diz o Senhor. Obrigado. Você não faz ideia do que Deus sonhou para a tua vida. Você não conseguiu imaginar nem nos teus maiores sonhos. Pastor, mas se Deus sonhou de verdade, por que é que eu estou passando por tudo isso? Por que é que eu não consegui tomar a decisão certa? Por que é que eu escorreguei? Por que é que eu passei pelo que passei? E Deus está te dizendo, porque tudo que você enfrentou, na verdade, são processos que eu permiti você passar. Porque aquilo que era para te matar, na verdade, só está te fazendo mais forte. Você não tem ideia de onde Deus vai te colocar. E é por isso que a pressão tem sido grande. Porque quanto maior é a pressão para te fazer desistir, maior será a autoridade que Deus vai lhe dar. Só quem passou pelo que você passou e venceu vai conseguir acolher gente que o diabo está tentando matar. Levante uma de suas mãos aos céus, porque assim diz a palavra: com as consolações que fostes consolado, você vai consolar muita gente. Aquilo que o diabo achou que ia armar para te envergonhar, na verdade é o que Deus está lhe dando para ajudar os envergonhados, para acolher os desprezados. Deus está levantando guerreiros, Deus está levantando guerreiras. O teu tempo não acabou, a chamada não morreu. Hoje cai o arco, hoje cai a lança, cai o cavalo, cai o cavaleiro. Hoje Deus te levanta, hoje Deus te levanta. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Receba a glória dele agora. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Agora pode será. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade. Não, Deus, mas eu ouvi De Deus pra dar. Sabe que essa noitezinha louva faz Deus, jejua, ele ordena, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando ele opera, ninguém pode impedir. Ó filhão de glória, levante as tuas mãos aos céus. Levante as tuas mãos aos céus. O espírito de profecia está gritando ao meu espírito nesta noite que Deus está cancelando o funeral. Rebai, não tem honras, não tem velório. Deus
está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus já decretou vitória pra você. Já decretou. Acho que você irá vencer. Ele tem o controle de tudo.